Tá começando o Pode Criar e olha só, saudade acabou e o sonho só foi possível porque não estamos sozinhos. A Lumen Locadora, a nossa patrocinadora e parceira, tá patrocinando todos os episódios. Inclusive, se você produz algum conteúdo ou se você é profissional do audiovisual, aponta a câmera do seu celular aqui no QR Code que está na tela, que com certeza você vai encontrar diversas possibilidades para realizar o seu conteúdo. Dito isso, eu estou aqui com uma convidada que tem duas paixões que com certeza ela vai concordar que é incrível. Uma é a tatuagem e a outra é o seu café matinal, certo? Certíssimo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, muito obrigado por ter topado vir aqui no Pode Criar. É uma honra. Pra gente, assim, é uma honra e uma felicidade imensa. Muito obrigado mesmo. Gratidão. E, assim, pra gente começar, Bia, eu queria muito perguntar pra você se pintar um quadro e fazer uma tatuagem na pele é quase a mesma ou é diferente? É diferente. É uma pintura ou é diferente? É muito diferente. Eu acho que a tatuagem, a gente lida com tocar na pele do outro. O quadro, por mais que a gente tenha uma sensibilidade de estar ali expondo os seus sentimentos e tudo mais, a pele você está mexendo não só com os seus sentimentos, você está mexendo com os sentimentos do outro, né? As sensações, ali a história. Como eu crio muito em cima da história do cliente, então é a história do cliente também que está ali envolvido. Então isso você precisa ter um respeito maior, você precisa ter um cuidado maior. A sua liberdade tem um limite, né? No quadro não, você já tem a sua liberdade é ilimitada, né? Nossa, faz total sentido, porque no quadro também o processo de desenhar é muito mais pessoal, né? Assim, exatamente. Não que a tatuagem não tenha tem muito de você, né, ali na pele da pessoa, mas é uma coisa mais compartilhada, né? Diferente do quadro que é a sua obra numa tela ali, né? Isso mesmo. É muito mais tranquilo você fazer um quadro do que você pintar na pele de alguém. E a tatuagem, ela chega em que momento, assim, da sua vida, assim, Bia? Olha... Que momento que você tava, que você falou, pô, você tatuadora, assim, que você decidiu e realmente seguiu com a profissão? Foi um negócio bem... Eu falo que é diferente, não é? Porque muita gente usa essa frase de a tatuagem que me escolheu, a arte que me encontrou. E... foi o que aconteceu comigo também, porque eu não almejava ser artista, nunca almejei ser artista, mas quando eu agora, Bianca artista, olha para trás, eu percebo que eu já era. Eu já era, só que eu não tinha ninguém para olhar para mim e falar assim, olha, você pode ser artista, entendeu? Então, eu almejava ser médica veterinária. Nossa, nada a ver, né? Inclusive, quando eu comecei a buscar a tatuagem, eu estava fazendo ciências biológicas, cursando ciências biológicas na faculdade. Porque o sonho da medicina era um pouco alto, né? E aí eu comecei, na época meu marido, na época meu namorado, ele virou pra mim, como ele já era da arte, ele falou assim, ele achou uma pasta minha com os desenhos meus que eu não mostrava pra ninguém, tinha amigo meu que nem sabia que eu desenhava. Que era um hobby, uma coisa muito pessoal. E muito particular, intimista, assim, você estava ali no seu momento e aí você fazia e aí eu desenhos. desenhava nas áreas livres, em qualquer papel, qualquer coisa eu estava riscando. Só que eu não olhava para aquilo como uma coisa incomum. Para mim, todo mundo fazia isso. Toda mãe guardava pastas e pastas dos filhos de desenho, só que não é, né? É que o que pra gente às vezes é normal, pro outro é, né? Exatamente. Que, às vezes a gente tá numa bolha nossa, né? Assim, E era isso. Aí quando ele olhou pra mim e falou assim, por que você não vira tatuadora depois que eu fiz a minha primeira tatuagem? Que eu fui meio obcecada, como eu não tinha ninguém de referência de tatu dentro da minha casa, eu não sabia o que era certo e o que era errado. Então eu saí pesquisando tudo. Então eu sabia que tipo de tinta, máquina e tanana. E aí ele falou, por que você não virou tatuadora? Aí eu dei risada, me ironizei. Tipo, que era uma coisa distante, né? Exatamente, nunca imaginei. Tal. Nunca imaginei. Aí eu fui atrás, resolvi ir atrás por conta da minha insatisfação com a profissão que eu estava no momento. E aí, quando eu entrei no mundo da tatu, foi em 2017, não consegui sair mais. Foi embora, deslanchei, assim. E em 2019, com menos de um ano de tatuagem, assim, trabalhando só com tatuagem, eu montei meu primeiro estúdio. Depois de passar por alguns perrenguinhos, né? Não, imagina, vamos falar um pouco sobre isso. Assim, você falou que na hora que você teve contato com a tatuagem, você se encantou, né? Foi Mas isso mesmo. Sabe uma curiosidade que eu tenho, assim, pra quem trabalha no universo de artista tatuadora, né?
como que é a primeira pele que você vai tatuar? Porque, assim, toda vez que alguém tá me tatuando, eu falo, é uma responsabilidade, assim, né? Porque imagina se um risco vai pra fora, se a pessoa mexe, sabe alguma coisa? Como que é a primeira pele, assim? Você chegava a suar frio, assim? Nossa, eu não conseguia nem parar, eu parecia... Não dava. A primeira vez foi bem... O tatuador que tava me ensinando na época, ele me pegou de supetão e falou assim, risca aí. Ele tava tatuando as costas de um advogado, as costas inteiras. E aí ele pegou viu as costas do advogado de cobaia? Ele falou, eu já tinha... advogado só olhando Menino, assim, né? Tipo... doideira. Ele virou pra mim e falou assim, tatua aí. Aí eu falei, não, você tá brincando, né? Ele falou, não, pega a máquina e tatua aí. Vesti a luva, fui lá. E como que parava com a mão? Não parava. Saiu assim, ainda bem que era que só desenho que era? Qual que era? Era um desenho oriental, eu não Nossa, lembro tem mais agora. detalhes ainda. Então, era um traço mais grosso, por sorte, provavelmente ele deve ter maquiado ali depois, né? O meu traço tremido. Mas foi assim, eu acho que era um pedacinho de uma forma, uma curvinha de uma flor. Então eu tentei riscar, eu não consegui, mas eu tentei ali riscar. E aí essa foi a primeira vez que eu risquei na pele. Antes disso eu tinha riscado banana, pele de porco. Hoje em dia é mais fácil. Entendi, mas o treinamento é nisso mesmo? Hoje assim. não, hoje o pessoal usa pele artificial. Na época a pele artificial era novo, né? Ainda era uma coisa inacessível. Exato. Simula assim, para você praticar, o contato com a pele é bem diferente, mas já te adianta um pouco, né? E aí eu usei pele de porco, laranja, melão, uma pica de coisa. E aí fui pra pele. Aí depois disso ele já me mandou pra pele mesmo, peguei algumas pessoas como teste, inclusive meu marido, que foi... Ele foi o primeiro a ser testado? Se ele estiver assistindo agora, imagina a carinha dele. Sim. Foi o primeiro, coitado. E o que você fez dele de primeiro desenho? A gente fez o nome da filha dele. Que fofo. Foi uma escrita que hoje virou, assim, um negócio gigantesco. Que era um traço, era pra ser um traço fino. Alice. Legal. Aí eu fiz Alice no pulso, aí no braço, assim. E aí foi a primeira vez que eu tatuei uma pessoa. E também foi a primeira tatuagem dele. Ele não tinha tatuagem nenhuma. E aí ele topou ser... Não, pra te ajudar, provavelmente. Pra me ajudar. Pô, eu vou fazer esse Vou apoiar o sonho dela. E a primeira tatuagem, eu lembro quando eu fiz assim a minha primeira foi essa coroa, né? Não sei se vai dar pra ver aqui na câmera e tal, mas foi a coroa. E aí, o medo que eu tava, assim, é surreal, assim, de dor, sabe? Tipo, porque eu não imaginava se a dor era suportável, não era, se no meio da tatuagem ia querer parar, sabe? Mas realmente aquela coisa, depois da primeira, você querer fazer outras é uma, a gente fala que é uma foi verdade, picado, né? A gente fala é uma que foi verdade, picado assim. pelo bichinho da tatu. Eu fui também. Isso é muito assim, tipo... Por que isso acontece, você acha? Eu acho que antes a tatuagem ela era um pouco mais agressiva, né? Os equipamentos eram um pouco arcaicos, digamos assim. Hoje em dia a tecnologia ajuda bastante o artista, o tatuador. Entendi. Aprimorou bastante os materiais, a industrialização dos materiais trouxe um pouco mais de... E também o acesso à informação em questão de pele, né? A dermatologia entrou na tatu. E aí você consegue entender um pouco melhor como que funciona, né? Porque são duas coisas extremamente importantes dentro da tatuagem. Que você precisam dar juntas, assim. Exatamente, juntas. Porque é derme e é a tatu. Então, a aplicação com a questão da derme. E isso ajudou bastante a questão da dor, né? Hoje em dia também as máquinas estão mais equipadas para poder atender essa questão da dor também. Não é inibir ou anular a dor, mas é ajudar, né? Antes era meter bala, meter bronca, era a máquina mais forte que tivesse, digamos assim, né? E aí hoje já facilitou um pouco mais. Tem um aparato técnico que ajuda a doer menos. Inclusive, você visitou uma das maiores, fábricas de materiais. Ela é a maior fábrica de material do Brasil, né? Do Brasil, ela do Brasil, do Brasil, você foi lá. Como que foi essa experiência de estar naquele local? O convite já começou a emoção no convite, né? Quando eu recebi o convite, eu falei, mentira. Saí correndo. Chegou em você o convite? Ele me convidou. Como ele disse, ele namora alguns tatuadores ali, né? Fica de olho, fica ali acompanhando alguns artistas, tatuadores, e convida para a fábrica. Então, o convite vem dele. Não é qualquer um que chega e fala, eu quero visitar a fábrica, entendeu? Entendi. Eu acredito que possa haver essa possibilidade, eu nunca cheguei a questioná-lo sobre isso, mas ele convidou, ele falou, quando você quiser vir, né, vir conhecer a fábrica, será uma honra. E, inclusive, eu testei umas máquinas que nem tinha no mercado ainda.
Que eles estavam em fase de teste, exatamente, assim. só existiam aquelas máquinas e a gente testou lá. Inclusive, uma lançou agora em fevereiro, eu acho. E até hoje, assim, de máquina que eu usei, não posso dizer que eu tenho uma ampla, né? Mas eu não tinha testado nada igual, foi bem surreal, eu fiquei encantadíssima. Ó, pra quem é leigo, assim, na minha cabeça, tá? Pra mim, a máquina que faz o desenho é sempre a mesma. O que que muda? Não, muda A muito. sensibilidade do toque, o que que altera de uma máquina para outra, até pra galera entender, assim. A evolução das máquinas foi bem... É igual o celular, sabe? Que você chegou assim, tinha ali aquele tijolão que mandava uma ligação, uma mensagem E clicando no olha número lá, até achar a letra. assim, Que aquele da Nokia, né? então, Você poderia até exatamente. atacar assim, que não quebrava. Até do nada a gente estava com um smartphone mexendo na internet, foi exatamente isso. Hoje em dia as máquinas mais atuais são as PEN, que é aquelas máquinas que não tem fio, e elas são como se fosse uma canetinha. E a gente utiliza os cartuchos, que são a parte descartável da máquina, né? Que é a agulha e o bico junto. E a máquina PEN, ela, assim... na verdade, as máquinas em si vai muito de acordo com o que o artista precisa. Entendi. Então, se eu sou uma tatuadora que trabalho rápido. Então, eu gosto de riscar com rapidez. Então, eu preciso de uma máquina que atenda ao meu pedido. Tem tatuadores que trabalham de uma forma mais lenta, mais devagar. Precisa disso. Vou trabalhar com acaba entrando numa máquina que pede isso. E a técnica que é utilizada, os estilos que trabalham com uma coisa mais leve, tipo, eu preciso de mais leveza, de mais tranquilidade. Então, eu vou usar uma máquina que é mais leve, que é mais macia, né? Essas últimas máquinas estão saindo no mercado. Na verdade, a última máquina que eu usei, que foi, inclusive, lá na fábrica, ele já veio meio que trouxe tudo dentro de uma máquina só. Então, se a pessoa gosta de trabalhar rápido, ele vai conseguir te entregar. Se a pessoa gosta de trabalhar devagar, ela vai conseguir te entregar. Se a pessoa precisa de uma máquina mais macia, mais leve. O que eu falo de macia é quando, por exemplo, a pessoa vai fazer uma sombra homogênea, que é quando aquela sombra que vem um degradê bem levinho. Então, é mais ou menos isso. Que é a coisa do macio, mais leveza, mais tranquilidade. E aí, tudo na máquina ali você encontra. Mas hoje em dia no mercado tem de tudo. Você pode pegar uma máquina que é específica só para X ou só para Y. Então, do que o artista precisa. Nossa, é muito legal você falar isso, porque na minha cabeça era a mesma máquina e talvez só mudasse a marca, sabe? Mas máquinas diferentes produzem rabiscos diferentes, então. Você pode usar para determinadas situações, determinadas técnicas, determinados estilos, determinadas pigmentações. Eu quero uma máquina mais forte para pigmentar mais, eu preciso de uma máquina que tem um pigmento mais sólido, eu vou pegar uma máquina mais forte. E você acha que isso é o que influencia, às vezes, também na precificação do profissional? Dependendo do estúdio. Acho que tem um pouco também da questão artística, né, do profissional, do rabisco dele e tal. Mas dela também, no caso. Mas a questão da máquina influencia, você acha? Influencia sim. Principalmente, querendo ou não, em qualquer área hoje em dia, tem a questão da ostentação também, né? Então, quanto mais caro, você é mais valorizado, né? Então, isso não é novo só na tatu, isso já tem em muitas áreas. Então, às vezes, o mais caro nem sempre é o melhor, mas é igual você usar o telefone da maçãzinha. Ele pode não ser o melhor, mas ele é o mais... carrega o status que coloca ele num lugar mais caro. Assim. Exatamente. E você, nos seus rabiscos, assim, você tem alguma coisa que você gosta mais na hora de trabalhar com certo tipo de rabisco? Como que você poderia, por exemplo, descrever a sua arte, assim, dentro da tatuagem? Dentro da tatuagem, eu trabalho com o estilo fine line, black work, floral e o geométrico. Não todos juntos, nem sempre, mas eu trabalho dentro desses estilos. Eu não trabalho com estilos como realismo, como oriental, como old school, eu não trabalho São linhas com diferentes, artísticas. São linhas assim. diferentes, são os estilos dentro da tatuagem. É o que a gente costuma falar que é igual na medicina. Todo mundo faz a faculdade de medicina, mas cada um segue um caminho. Cirurgião, ortopedista, né? Então, urologista, enfim. Né? É uma especialidade, vamos dizer assim. Exatamente. E aí é onde a gente se especializa nesses estilos, que é o black work, oriental, pontilismo, fine line, que é o pontilismo é o dot work, né? Que o pessoal costuma chamar. Tem o black work, tem o oriental, tem o
como é que chama? Você falou pontilismo, né? Tem o realismo, Isso, né? tem o realismo também. Olha, É uma gama, assim, enorme, nossa, enorme, eu imagino. enorme. E dentre essas, tem algum que você é mais apaixonado? Você fala, assim, quando alguém pede, você fala, nossa, você... Eu adoro fazer floral e black work, né? Que é quando a gente trabalha... Eu posso trabalhar o floral dentro do fine line também, mas eu gosto de trabalhar o floral dentro do black work, que é quando eu uso o bold line, que é aquela linha mais grossa. Eu misturo as duas, o bold line com o fine line. Entendi. Normalmente quem faz fine line não faz bold, quem faz bold não faz fine. Fine é uma linha mais fina, né? E o bold é aquela... O fine line ele precisa de uma leveza maior na mão e o bold line ele precisa de uma força maior. Então você migrar disso rapidamente é um pouco... Nem todo mundo gosta. Eu gosto. Eu já gosto e faço com praticidade. E o floral seria o quê, assim? O floral seria você trabalhar com flores e folhas e... Desde você trabalhar no colorido até no black work, se é possível, o floral. Você pode fazer florais coloridos, florais em fine line, florais em black work, florais em pontilismo, florais em realismo, dá pra trabalhar. Entendeu? E o bold line? Bold line. Eu tava, assim, sou totalmente leigo, tá? Pedi sua ajuda. Mas eu tava pesquisando, eu vi que, por exemplo, existe camuflagem de cicatriz, né? Existe. Não sei nem se isso é o termo que usa, assim, mas normalmente se faz seria com bold line? E o que seria essa camuflagem de cicatriz para quem está assistindo? Eu gosto de chamar de camuflagem de cicatriz, pode ser chamado de cobertura de cicatriz. Eu gosto de chamar de camuflagem porque cobrir você pode cobrir com qualquer coisa. E o que eu colocar ali em cima eu vou estar cobrindo, mas não necessariamente estarei anulando aquela cicatriz. Não anulando 100%, mas escondendo, camuflando a cicatriz. Então, eu posso tampar, cobrir, mas não camuflar. Então, eu uso a camuflagem porque eu utilizo da técnica da tatuagem em cima dos pontos certos para poder fazer com que a arte seja o destaque ali. Entendi. E não a cicatriz. Então, quem viu antes vai saber que ela tá ali. Só que quem olhar de fora vai olhar e vai falar, caramba, que flor bonita. Ou que desenho bonito. E não a cicatriz em si. Ela vai ver que a cicatriz tá ali, só que aquilo vai ser... Entendi. Né? Porque, para quem já conhece a pessoa, já lembra, né? Pode identifica lembrar, onde tá ali. É o que eu falo para ela. Eu falo, você não vai deixar de ver a sua cicatriz, mas você vai perder a atenção dela. Você não vai mais ter a atenção da cicatriz. O que vai chamar a atenção é o desenho. Inclusive, até talvez ressignificar, né? Exatamente, eu acho que é muito esse lugar, né? Esse Porque lugar. eu imagino que, dependendo da cicatriz, possa trazer alguns sentimentos que não sejam tão legais. Não, normalmente é isso, né? É uma recordação que a cicatriz deixou de alguma coisa ruim. Faz parte da história, mas é ruim ali de alguma forma. Coisa. Exatamente, totalmente. E aí você traz a ressignificação, que é camuflando a cicatriz. E assim, olhando a sua história, eu vi que você não se contentou só ficar na tatuagem, né? Você foi lá e, vou inventar um projeto aqui e tal, quase que até você deu o nome de Fora da Pele, eu acho, né? Sim, eu coloquei os tópicos fora da pele, aquilo que eu uso fora da tatuagem, né? Entendi. O que eu faço fora da tatu e entrou como fora da pele. Foi meio intuitivo ali. Eu achei muito legal o nome, inclusive, né? Até legal. Um trabalho de marketing, assim, né? Fora da pele, assim, né? E é isso mesmo, foi sem querer. O que é esse fora da pele, assim? Eu já fazia, quando eu comecei a tatuar, quando eu tava no segundo estúdio que eu entrei, eu já estava como profissional da tatu, não fazia mais nada além de tatuar. E aí o dono do estúdio falou assim, faz uma arte aqui na porta. Ele inclusive usou um projetor e tal, e assim, eu nunca tinha feito. Eu gostei de desenhar na porta do toalete que estava lá. E aí eu fiz o desenho inteiro, era a porta inteira, da ponta até embaixo era uma carta, como se fosse uma carta de baralho, só que em cima tinha uma mulher caveira e embaixo um homem caveira. E aí, depois disso, eu comecei a entrar, falei, vou pintar um quadro. Fui explorando, né? E aí, depois chegou a parceria com uma bolsa, inclusive, de bolsa vegana. Ela produz, é artesanal. Ela faz, junto com a mãe dela, ela produz ali o couro sintético e o couro vegano também. E aí ela falou, vamos... Na época, eu passei 5 anos. Olha, o TDAH, né? Mudando de áreas. Não, assim, mas isso que é legal. A galera gosta disso, ó. Passear nos conteúdos. Vai. É isso. E aí, ela fez 5 anos que eu não comia carne. Fiquei 5 anos sem comer carne. E aí, ela me encontrou através disso e a gente começou a conversar. Surgiu a parceria para eu desenhar para pôr na bolsa dela. Na época, a gente tinha pensado de eu tatuar direto na bolsa. Só que como estávamos no meio da pandemia, seria quase impossível eu conseguir ir até a casa dela, fazer todo o trâmite, a gente estava evitando contato. Então, eu falei, eu vou te mandar as artes online, você imprime da melhor forma que você achar,
Só que o que aconteceu? Não deu 100% certo. Aí a gente fez algumas e não encerramos ali e começamos a estudar a melhor forma de fazer. Então, é um projeto que ainda está em andamento, ainda tem planejamento, ainda tem coisas para sair aí, mas a princípio foi um teste. E deu muito certo, inclusive até hoje eu uso as bolsas. então deu certo. O material era maravilhoso, o que não funcionou 100%, deu certo, mas não funcionou 100%, foi o desenho, a colagem do desenho no material. Porque como é couro, você produz ali o couro, né? Não tem como você imprimir direto na peça. Então você precisou de algum suporte, algum material? Ela usou um tecido branco para imprimir o desenho e depois ela costurou na bolsa. Né? E essa parte do costurar na bolsa ficou lindo, não ficou feio, o que eu disse, não ficou 100%, então precisa ainda de uns aprimoramentos. E eu acho que isso é muito parte do processo, assim, né? Sim, todo o processo que você inicia, você vai entendendo com o tempo que precisa melhorar e tal. Total. E dentro desse rolê do Fora da Pele, né? Você fez uma parceria, não é? É essa parceria que você tá falando? Ou isso é outra coisa? Com a Pinap. A Pinap é a marca da bolsa. Pinap é a marca da bolsa, isso mesmo. E foi essa parceria. Eu acho que depois da Pinap eu acabei encerrando as parcerias, não chegou mais nada, não me lembro agora. Mas tem planos, mas nada concreto ainda. Entendi, não pode dar nenhum spoiler, né? Sem spoilers. A galera querendo saber que não vai dar nenhum spoiler. Por enquanto, né? Acompanha os stories, aquela, né? Não, pô, a galera vai estar assistindo. Vai estar assistindo, exatamente. Acompanha os stories. E Bia, eu vi que, inclusive falando de stories, eu vi que quando você foi lá na feira, você preencheu o seu conteúdo lá de stories, né? Eu fiz porque imagino que para você foi, assim, uma experiência, deu para ver ali o brilho no seu olho de estar naquele ambiente, naquele espaço, com aqueles artistas e tal. Como que foi para você estar ali e o que a feira representou, o que a feira propõe também dentro do universo de tatuagem, né? Você como artista tatuadora. Eu fui em 3 Tattoo Weeks, que é o maior evento, acho que da América Latina, de tatu, um dos, né, maiores eventos. E aí, dentro do Brasil é o maior evento que tem, né? E aí a gente não é convidado lá, é uma coisa aberta, qualquer público pode ir. Mas tem os artistas que alugam os stands para fazer a tatu. O primeiro tatu que eu fui, eu nem era tatuadora. E aí eu tinha iniciado ali, e foi bem em outubro, que é o período que acontece. E aí eu já tinha tatuado pele artificial, no caso, mas nunca tatuado Isso, ninguém. o primeiro evento que você foi, né? O primeiro que eu fui em 2017. E eu fiquei... Nossa, deslumbrada com tudo, e eu não conseguia nem responder meu marido na época no celular, coitado. Pra contar, eu queria contar e falava tudo atropelado. E aí na segunda, depois veio a pandemia, eu não consegui participar de mais nenhuma, até porque nem teve. E aí agora em 2023 que rolou isso. Em 2023 rolou o Tattoo Week em novembro, em São Paulo. E eu fui já como tatuadora. E, inclusive, foi quando rolou a parceria com a tinta de carbono líquido, que hoje a gente usa a impressora para imprimir o desenho, né? E aí eu recebi o patrocínio deles. Nossa, que legal. Eu já usava, né, a tinta deles, já tinha 4 anos. Inkidral. Legal, já faz a já faz a publi, ó, gente. Mas eu já usava e aí a gente recebeu o patrocínio lá. E o que foi legal é que, assim, eu não esperava que as pessoas fossem vir no Instagram e falar assim, nossa, eu te vi lá. Né, olhar e falar, eu reconheci você dentro do evento, mesmo que eu não estava em nenhum stand, eu estava passeando como turista, como admiradora, não estava como a tatuadora em algum stand fazendo um desenho. Eu acompanhei uma amiga. Não teve uma exposição específica? Não tive, não. Eu fui lá para admirar. As pessoas estavam te reconhecendo. Tinha gente, encontrei alguns artistas, vi gente que eu só acompanhava na internet, alguns artistas tatuadores que já estão, né, mais avançados do que eu. Olha que legal, Bia. Foi incrível, foi assim... E lá, a partir dali, eu fui reconhecida por algumas empresas, algumas marcas de material de tatu. O que acontece? Essas empresas, elas convidam alguns tatuadores para fazer parte do stand delas. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu fui para o Rio de Janeiro com a Jaguar. Por causa desse evento? Por causa desse evento. Eles me viram, né, no Tattoo Week, porque eu repostei, então você entra nos stories, e aí eles foram me oferecer o material deles lá no meu estúdio. E falou assim, ó, a gente tá querendo ir para o Rio de Janeiro e pode ser que a gente, né,
leve você junto, não tem nada certo, mas vamos. E aí recebi o convite dele, vocês vai querer ir pro Rio de Janeiro? Eu falei, bora. Nossa. Aí eu participei no Rio de Janeiro como tatuadora, ali tatuando no stand, foi outra coisa Aí que... você... Nossa, eu imagino que a experiência transcendeu, Nossa, assim, tipo... eu fiquei assim... como é que eu vou dizer? Era uma mistura de concentração com... Meu Deus, que loucura, né? Porque tinha muita gente assistindo. Foi uma mistura de sentimento, eu até postei isso no próprio vídeo que eu fiz. Foi uma mistura de sentimentos de agradecer e aonde eu cheguei, né? Porque, querendo ou não, é um patamar a ser alcançado por alguns artistas dentro da tatuagem. Você poder tatuar dentro do stand representando uma marca. Isso significa alguma coisa, né? Significa que você foi notado, significa que estão te olhando, né? Te viram, estão acompanhando, né, o seu trabalho. Exatamente. E aí, muita gente parou, inclusive uma galera que era da produção do Tatuíque, foi lá e filmou. Eu apareci no telão, eu não ganhei nenhum prêmio, isso não me deixa chateada, nem nada do tipo. Ter participado foi muito bom, foi uma experiência única. E lá, muitas pessoas identificaram o meu trabalho fora da tatu, fora dos estilos da tatu, porque eu não trabalho com algo tradicional. Existem ali os estilos e normalmente eles são automaticamente designados a serem feitos de determinada maneira. Tipo, eu vou fazer um fine line, então eu vou seguir trabalhos delicados. Dificilmente você vai ver um trabalho que a gente chama de from hell, aquela coisa mais dark, mais obscura, mais, né, meio... contrastada, assim, talvez. No fine line. Você pode fazer? Pode, mas normalmente você vai ver ali dentro isso. E eu não faço isso dentro do black work. O meu black work, ele traz o delicado. O black work, ele já é o contrário do fine, acaba sendo o contrário do fine. Não é uma regra, né? Mas é como eu vejo. Dentro do fine, você tem essa coisa do delicado, e dentro do black work você puxa para aquela coisa mais dark, mais obscura, mais, né, tipo... E aí eu não fiz isso lá. Eu trouxe um pouco para poder entrar dentro do contexto, mas eu coloquei um floral, foi uma coisa mais delicada, uns ornamentos. E aí isso chamou a atenção da galera, tanto de tatuadores como da galera do público que estava assistindo. Artistas iniciantes pararam para ficar assistindo. Eu postei tanta história de gente me repostando, por isso cara, que eu até comentei, fiquei assim, falei, caramba, não tô acreditando. Não, e merecidamente, né, pô? Porque olha a experiência que você tava tendo, né, assim, tipo, inesperada, né? Totalmente. Você foi com um propósito A e de repente já tava... Eu fui com um propósito de assim, caramba, vou participar do evento. A minha visão era assim, estou participando do evento, não seria uma coisa que eu ia ir além. Eu não esperava que eu fosse ir além daquilo, que eu seria... As pessoas, o stand inteiro eu tava na quina e a galera estava vendo o meu trabalho. E então quero voltar uma pergunta aqui dessa experiência que você teve, porque você falou que a primeira experiência na pele foi, né, E essa experiência, assim? Essa te levou nesse lugar de novo, talvez, como se fosse uma primeira pele, só que era no evento? Como que foi pra você? Eu acho que, quando eu tô tatuando, eu acabo criando um foco muito grande. E eu já sabia que, como eu me distraio muito facilmente, qualquer coisinha ao meu redor acaba me distraindo. Eu levei o fone de ouvido. Inclusive, depois eu pedi desculpa pra todo mundo que tava me repostando. Eu falei, gente, se eu não dei atenção, não foi intencional. Quer dizer, foi intencional, mas não de uma maneira grosseira. Porque eu falei, se eu não for... A gente tem um prazo. Entendeu? Você, tipo... Foi tipo isso. Nossa, que prazer, né? Eu te acompanho no Instagram. Você, menina, segue lá, curte lá. Não foi mais ou menos. Imagina, você tem que estar focada, assim, né? Tipo... A gente tem um prazo, né? Que nem eu entregar o trabalho no sábado. Provavelmente umas 5 horas eu teria que já estar com tudo pronto. Então, eu falei, se eu me distrair, eu não vou conseguir. Não vai dar tempo. Eu já tenho uma péssima noção de tempo na minha vida. Falei, não vou me distrair. Coloquei o fone de ouvido e fui. Inclusive, eu descobri que alguns artistas da produção estavam lá porque o meu marido me avisou. Então, ele falou assim, tá vendo aquela pessoa que estava aqui agora com a câmera?
Aí eu falei, acho que sei. Aí ele, então, É essa da pessoa Globo. é da Tatuí, que era tipo isso, né? Aí você, tipo, ok. Ah, tá, Sabe aquela que falou com tranquilo. você? Sei lá, Ana Maria Braga, né? Tipo, e você assim, ó, não, beleza. Foi tipo isso, era como se fosse a Ana Maria Braga da Tatuí e a Aham. Globo da Tatuí, Que entendeu? Foi legal. isso. E aí foi quando eu meio que... Eu até fiquei um pouco mais séria, eu fiquei desacreditada que aquilo estava acontecendo. Que é mais ou menos... Não foi o nervosismo, mas a sensação de alcançar objetivos, né? Aquele sentimento de... Eu tô saindo aqui da minha zona de conforto, eu tô entrando numa outra área, eu tô indo para outro caminho, eu tô evoluindo, né, digamos assim. Esse sentimento é muito legal, né? Quando você olha pra si e fala, nossa, dá um start das coisas que tá acontecendo, né? Como se você tivesse um déjà vu da sua história, assim, né? É um Foi sentimento muito gostoso mesmo, de realização, né? isso, De exatamente. propósito das coisas, né? Foi exatamente isso. Eu fiquei bem assim. Mesma coisa que eu senti, na verdade, eu acho que dá pra dizer, quando eu entrei no evento do Tatuí pela primeira vez, eu fiquei deslumbrada. E quando eu fiz como tatuadora, como eu participei como tatuadora, eu fiquei deslumbrada também. E assim, pra quem nunca foi numa feira de tatuagem, o que acontece numa feira de tatuagem? São mais exposições dos artistas tatuadores? Ou tem alguma outra coisa também que às vezes a galera nem imagina e acontece, assim? Eu acho que, como é uma coisa, é mais uma coisa de realização pessoal. O intuito da feira é abrir o mundo da tatu para todo mundo. Só que acaba se fechando naquela bolha dos tatuadores. Porque, por mais que tenha a divulgação, não chega 100% ao público cliente, né? Vai, querendo ou não, para os tatuadores. Então, acaba virando um encontro onde existe troca de informação entre os tatuadores, onde tem aquela coisa de fazer o tal do network, para fazer essa troca de artista iniciante e artista das antigas, porque normalmente é muito difícil você ir do artista iniciante e já ir em contato direto com o artista que está no auge. Porque acaba ficando um pouco mais difícil, alguns se tornam inalcançáveis, né? Mas, em sua maioria, né, a gente consegue ter acesso a esses artistas, até por conta de ser artista do Rio de Janeiro, outra de São Paulo, outra, né, enfim. E nem todo mundo caminha tanto, assim, pelo mundo inteiro. Entendi. Ou pelo Brasil inteiro. E aí, a gente, meio nesse concentrado em encontro, alguns vem de lugares. todo mundo, todo lugar do Brasil. E ali você consegue encontrar outros artistas. Fica fácil. E dentre esses artistas, você tem algum que você olha assim e fala, pô, ou que você gostaria de se espelhar, Sim, e sabe? sim, a gente acaba se espelhando em vários, tanto homem quanto mulher hoje, né? Infelizmente o mercado da tatu, como todos os outros, é majoritariamente feito por homens, né? Mas as mulheres estão chegando aí em peso e hoje em dia já tem muitas artistas referências, mulheres, né? Tatuadoras, inclusive já no mesmo patamar, talvez com não o mesmo reconhecimento, mas no mesmo patamar. Mas né? existe ainda um certo, eu vou usar esse termo, mas talvez não sei se é o mais correto, um certo machismo mesmo na área de tatuagem? Ainda é predominantemente Sim. homem. Acaba sendo, até mesmo esses dias eu estava acompanhando um dos tatuadores, ele postou, ele falou, as marcas que patrocinam, a quantidade de patrocinados, né, e a quantidade de mulheres dentro desses patrocinados. Então, assim, de 10 é 2. De 10 são 2 mulheres reconhecidas e sendo patrocinadas, né. E não é isso que acontece no mercado. Hoje em dia as mulheres chegando, só que o que acontece? A gente já chegou trazendo um novo da tatu. Hoje em dia a mulher entra na tatu como uma parte meio estética. Não é todas, né? Mas quando você vê uma mulher tatuando, ela está numa clínica de estética, digamos assim. Eu falo assim, não é isso. É um estúdio de tatuagem, é um ateliê de arte. Só que se aproxima da clínica de estética, porque não existe aquela coisa do rocking nas alturas, aquela coisa do estúdio todo preto, aquelas coisas de um monte de... Sabe? Entendi. Existe uma estética, existe um cuidado. Que já é meio que colocado uma caixinha do que seria para a mulher. Exatamente. E do que seria pro estúdio de tatu, né? O que você pensa quando você fala de tatuagem? Você já pensa num tiozão roqueiro fumando uma maconha e tá fazendo tatuagem.
Isso, até pegar um pouco esse seu gancho, mais acho que para trás ainda era uma coisa meio marginalizada, né, Bia? Total, Assim, total. acho que hoje tá em outro lugar, né? Hoje chegou a arte na tatu, né? A tatu virou arte. Não é mais aquela coisa. Você acha que essa mudança se deve a algum evento específico dentro do universo da tatuagem? Eu acho que foi quando a tecnologia entrou na tatu, né? Quando a tecnologia entrou na tatu, aí existiu aquela coisa dos artistas entrarem também junto, né? Eles viram a possibilidade. Eu acho que é dessa forma. Talvez exista realmente um marco. Eu até vou pesquisar. Uhum. Talvez algum marco específico, né? Mas eu acho que o que você tá... Um marco específico. Mas eu acho que faz total sentido, assim. A impressão que eu tenho é essa mesmo, de tipo, a tecnologia com pessoas que talvez, né, infelizmente numa sociedade como a nossa, tem alguns lugares de fala, por fazerem tatuagem e agora não é mais um lugar marginal, né? Exatamente. A pessoa poder ter acesso. Dificilmente você ia ver um ator da Globo entrando num estúdio no meio da periferia para fazer uma tatuagem. Sim. Né? Porque por mais que tivesse em outras regiões, era uma coisa marginalizada. Então você ia fazer a tatuagem na periferia ou na cadeia. Sim, quero até falar, isso. A galera até brincava quando a tatuagem... Cara, era feia. Quando a tatuagem é feia, fala, você fez na cabeça a tatuagem. Isso daí, nossa, você fala, pô... Caramba! Pô, esse começo, né, é meio uma comparação, assim, até... Preconceituosa, né? Preconceituosa. Muito preconceituosa, muito, né? muito. Hoje em dia ainda existe, por conta da maioria das empresas ser comandada por pessoas já das antigas, né? Então, eles estão nessa geração exatamente, um pouco uma situação mais... Muitos hospitais, banco, né? Tá vindo ali da área de vendas, já é mais tranquilo, o pessoal do marketing, o pessoal de arquitetura, o pessoal de engenharia, o pessoal já perde um pouco. Agora, banco, hospital, até mesmo a questão dos psicólogos, como eu atendo muito, eu posso até falar com propriedade. As psicólogas que passam comigo tendem a esconder as tatuagens por conta do preconceito dos pacientes e até mesmo das clínicas. Porque então, pode achar que por ter uma tatuagem não vai ser o mesmo... situações, nossa, minhas clientes já passaram por cada uma, elas falam, teve cliente que chega assim, eu não quero tatuar com essa suja aí não, por conta das tatuas. Nossa, bem assim, pesado, sabe? Elas falaram, eu fiquei assim, mentira. Não, eu tô... Tipo, eu fiquei exatamente como você. Nossa, qual que não quero passar com essa suja né? aí não. Qual é a correlação entre tatuagem e o profissional, a pessoa, né? Acho que até por curiosidade, qual é o perfil, assim, de pessoas que mais você tatua, assim? Você saberia dizer, assim? É mais homens, mais mulheres, mais profissionais do banco, mais do esporte? Como é que seria? Eu tenho meu público, né, que eu trabalho, não é só por questão de quem chega até mim, mas porque eu procuro também. É mulher, principalmente por conta da liberdade que se tem. Muitas mulheres chegam até mim que foram assediadas por outros tatuadores. Nossa, isso é uma pauta importante, eu acho. Né? Exatamente. Então, o meu público maior é a mulher. E como objetivo também. E normalmente são enfermeiras, são engenheiras, são arquitetas, são, deixa eu ver, que pega mais, psicólogas, né, que eu falei. Que você deu exemplo. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguém, me desculpa. Elas vão ficar bravas, hein, se elas estiverem assistindo. Mas são mais mulheres. São mais mulheres. Entendi. Homens, assim, acaba sendo a minoria, porque a gente entra naquela questão que a gente estava falando do machismo, né? Entendi. Eles veem eu recebo mensagens do tipo, você faz tatuagem de homem? Nossa. E aí eu falo, às vezes eu respondo e às vezes não. Galera, não envie essa mensagem, né? Não seja essa pessoa. O que é uma tatuagem de homem? Você que tá assistindo. Eu falo, o que é uma tatuagem de homem? Mas eu entendo que é a questão de não ser delicado. Então você associa o delicado à mulher, que é aquela questão do fragilizar, enfim. Eu faço artes delicadas para homem. O que é ser delicado, né? O que é ser delicado? Você ser delicado, você tomar cuidado, você ter uma atenção maior, você ter mais cautela ali, enfim. E isso é feito também em tatuagens para homens. O realismo, ele utiliza total de uma delicadeza e de uma calma e de enfim, dessa coisa do delicado para ser feito. Se você for com brutalidade, que seria, acho que é o oposto de delicadeza, você não ia conseguir fazer o realismo, que é a dita tatuagem para homem. Olha isso. Entendeu? Não, inclusive, você me fez lembrar de uma conversa que eu tenho com meu amigo direto, o Henrique, que a gente brinca muito sobre a etimologia das palavras
E a gente fica discutindo porque tudo parte de uma premissa do que você entende daquilo, né? Porque o que é conceito delicado, né? O que é conceito ser homem, né? Eu acho que é até legal levantar um pouco isso, por uma questão até que você levantou que eu acho importante, que é a questão do assédio, né? Em relação às mulheres dentro do universo da tatuagem. Porque eu acho que a maneira como a gente enxerga e a gente aborda o mundo influencia muito como a gente vai se comportar com o outro, né? Então, os nossos valores, a nossa perspectiva, é muito importante a gente ressignificar elas, né? Não fazer uma pergunta, pô, tatuagem pra homem, sei lá. Entendeu? Exatamente. É exatamente isso. E aí, eu até perdi a linha de raciocínio. E eu vou puxar um pouco, é que eu acabei falando tudo isso, mas eu vou puxar um pouco, que é o seguinte: vocês têm dentro do universo assim, de tatuagem uma comunidade que se apoia? Existe uma comunidade entre as mulheres que, pô, são tatuadoras e de alguma forma elas conseguem se comunicar e se fortalecer nisso? Existe eu não sei se eu posso chamar de acho que é uma empresa, pode-se dizer assim, que ela chama Tattoo to Me. Ela é coordenada por uma mulher hoje. Ela é voltada para o marketing da tatu. Ela fez essa ligação das mulheres tatuadoras. Tem um grupo de mulheres tatuadoras do Tattoo to Me, que não fala só sobre marketing, a gente fala sobre tudo. Hoje o grupo é aberto a tudo. E existe o grupo também voltados para engajamento. Então, são várias tatuadoras dentro desse grupo e conforme a gente vai trabalhando, postando coisas, posta lá no grupo e fala, dá para vocês darem uma força, porque a gente precisa do engajamento para chegar aos clientes, principalmente por os estúdios serem privados, né? São estúdios que não recebem cliente de porta, em prédio comercial. Hoje em dia, por isso que eu usei aquela questão do estética, a clínica de estética. Que hoje você não vai chegar lá e pedir uma tatuagem na hora que você quer. O atendimento, ele é com hora marcada, ele é exclusivo. Eu faço atendimento exclusivo, muitos artistas atendem em prédio comercial e fazem um atendimento mais aberto, que é quando são vários tatuadores juntos, a minha tem salas. Então, essa coisa de você trabalhar fora da caixinha ali, por isso que eu usei o termo estético. E aí ela faz isso de juntar todo mundo no grupo, mulheres só, para se autoajudarem não, mas para se ajudarem. Para ter uma rede de apoio mesmo. Exatamente, dentro da tatuagem. De possíveis situações que são, né? E rola de tudo dentro do grupo, desde comprar a briga da outra, desde apoio, desde tudo. E é muito legal. Mas é aquilo que você falou, essa questão de a maneira como a gente vai vendo o mundo e vai influenciando na forma como trata o outro. E como tatuada e como tatuadora existe o assédio dentro da tatu. E eu queria trazer um pouco de dúvidas mais técnicas, assim, Bia, que é na hora de tatuar uma pele. Eu sei que, por exemplo, o tom de pele influencia, né? Às vezes na questão da visibilidade da tatuagem, né? Uhum. Inclusive tem até a questão de peles mais negras e tal, e aí eu não sei se eu vou usar um termo, mas você me corrija, mas parece que existe uma especialidade também de peles negras, né? Eu não sei, assim, a fundo. Existe alguns tatuadores que se dedicam a tatuar só peles pretas, desde a pele negra, que é o preto um pouco mais claro, como a pele retinta, que eu posso até pecar em alguns termos aí, né? Mas vou tentar ser o mais neutro possível. Mas existe. E aí, dentre esses tons de pele, até pele, a tinta, ela diferencia? Existe tintas diferentes para... Não, a tinta é a mesma e o que vai influenciar nisso aí é a maneira como você vai fazer o contraste do desenho. Entendi. Porque normalmente a gente faz o contraste no papel branco. Então, quando você vai para uma pele negra, o fundo não é branco. Entendi. Então, você precisa saber trabalhar o contraste nisso aí. Olha que legal, isso é muito legal. Por isso que às vezes utilizava-se a palavra pele dura quando se tratava de pele negra, porque as pessoas não sabiam tatuar. Entendi. Eu escutei quando eu comecei a tatuar, você viu a diferença, como é mais duro? E eu, concordava e na minha cabeça eu não tava concordando com aquilo. Porque eu tava aprendendo, eu falava, caramba, será que eu fiz alguma coisa errada? Né? Então eu não batia de frente nem nada. Mas eu hoje prefiro tatuar pele negra, porque é mais fácil de pigmentar. Só que assim, se eu estouro o traço numa pele branca, você vai ver nitidamente. Porque ele cria um roxinho ali em volta. Entendi. A pele negra não. Entendi. Pra questão da melanina mesmo, né? Ela é mais fácil de pigmentar tanto quanto uma pele branca. Eu vejo dessa forma, tá? Mas ali você precisa dosar a mão, você precisa... Na verdade, é uma pele muito mais fácil pra tatuar. Entendi. Só que as pessoas não sabem trabalhar contraste. Olha isso. E é engraçado que, assim, eu não sou a melhor pessoa pra te falar de contraste, de desenho. Porque eu nunca fiz nenhum curso de desenho. Então, a parte técnica eu não conheço.
eu erro nisso, estou trabalhando para poder pegar ali e fazer um curso de desenho, porque é necessário você saber desenhar para tatuar, mas, ao contrário do que muitos dizem, eu acho que para você saber tatuar, você precisa saber desenhar. Quer dizer, para saber desenhar, você precisa saber desenhar. Enfim. E aí, eu nunca fiz nenhum curso, então tudo que eu faço é de acordo com a intuição, né? Você vai ali, eu sou muito de visual, tudo que eu vejo e eu consigo reproduzir. Se eu tô vendo, eu posso fazer, acabo fazendo igual. Então é o que eu uso na tatuagem, dentro da arte, é isso que eu faço. Eu vejo a técnica que está sendo usada, embora eu não saiba o termo, eu vou saber reaplicar. Se você me explicar como é feito, se eu conseguir entender como é feito, eu acabo fazendo. Então, por isso que eu falo do contraste, não é muito minha praia. Eu não sou a melhor pessoa para explicar tecnicamente, mas existe essa questão do ser técnico, de saber sobre contraste na hora de fazer uma tatuagem numa pele preta. Entendi. Tem um pouco essa diferença. Mas na tinta, não. Então, a minha curiosidade era muito essa. Assim, eu falava, será que a tinta influencia o material da tinta? Mas é o mesmo, né? Influencia de forma geral. Se você usar um bom material, você vai ter um bom resultado. Qualquer tom de pele. Se for uma tinta que não tem muita qualidade, isso vai influencia até na duração da... Isso. Juntamente, são duas coisas. É o material bom e a boa aplicação. Se você souber fazer uma boa aplicação e você tem um material bom, você vai ter bons resultados. Agora, se você tiver um material ruim, fizer uma boa aplicação, pode ser que mesmo assim você tenha ali uma degradação do tempo. Do tempo, né? Eu queria trazer alguns mitos que a galera tem, assim, em relação à tatuagem, né? Fiz tatuagem. Posso beber? Ou isso daí é tipo... Isso daí é um mito. Tô lascada agora. Já quer sair da noitada, já quer beber. Nossa, eu canso de receber os clientes. Ai, quanto tempo você vai demorar? Porque eu tenho um barzinho hoje. Quer mostrar já, né? Quer sair com os amigos, já quer, tipo... Olha, eu mesmo, quando eu termino de fazer, juro pra você, eu já quero, tipo, aquele plástico, assim, eu já quero tirar e mostrar pra todo mundo. Eu adoro aparecer, assim, meus amigos já sabem. Faço meus vlogzinhos lá, é tipo isso. Olha, eu nunca tive uma resposta direta de nenhum dermatologista, que eu acho que vai ser a melhor pessoa para... Exatamente. Eu tirei conclusões... Juntas, né? Exatamente. Eu tirei conclusões de acordo com a minha experiência dentro da tatu. Eu nunca tive ninguém que teve uma tatuagem danificada por conta da bebida. O que acontece quando você bebe? Você perde a noção dos seus sentidos. Entendi. Então, você pode bater a tatuagem, você pode cair e se machucar, você não vai sentir. Por conta disso, entendi. Eu acho que é mais por conta disso, porque você não encontra uma informação onde diz que questão biológica vai influenciar. Já ouvi falar também que, por conta do álcool entrar no sistema sanguíneo, ele vai afinar o sangue. E por isso, durante o processo da tatuagem... Cicatrização não ali. digo nem da cicatrização, mas do processo da tatu. Porque você está abrindo o poro e injetando tinta. Então, se você... Consequentemente, a hora que você abre o poro, vai sair sangue. E se o seu sangue está fino, vai sair mais sangue. Nossa, entendeu? Isso, então galera. Já ouvi muita gente falando sobre isso. Mas eu já tatuei pessoas que durante o processo, antes de dar essa informação... Tava tomando todos e não teve nenhum problema com isso. Tá, outro mito aqui, galera. Não existe base técnica, não existe base científica, mas existe experiência. Exatamente. Trazer mais uma pergunta aqui que eu tenho certeza que a galera vai estar aí pensando me complicando. Que é o seguinte. Só mais uma. Quando a galera acabou de fazer tatuagem, aquela galera que gosta de comer besteira, fast food, carne vermelha e tal, McDonald's, nem tá patrocinando, pode patrocinar aqui. Patrocina McDonald's. Pode ou não pode? Depende do tatuador. Tem tatuador que restringe alimentação. Eu não restringo alimentação, desde que você coma tudo que tá na sua rotina. Porque existem as alergias pré-existentes. Então, todo mundo tem propensão a ter alergia a alguma coisa. E você não tem como fazer um teste. Tem como fazer um teste, mas você não vai fazer um teste para saber como está o seu sistema biológico, baixo, alto, se sua resposta está rápida ou não. Então, isso pode influenciar. Você está machucando, você está agredindo, você está colocando o seu sistema em alerta, direcionando para um ponto específico. Então, o resto vai ficar meio que desapercebido. Então, se você comer alguma coisa que te dê alguma alergia, uma reação que já era pré-existente, pode ocasionar diretamente na região onde está sendo, né? Porque o corpo entende que a tinta é um corpo estranho, ruim, né? Só que você acaba deixando meio que... Como fica depositado na segunda camada da pele, ele se adapta àquela situação, né? Ele vai expelir ali de uma forma mais
leve, vai sair aquele fluido de tinta, o pigmento e tal, e ele vai se adaptar porque aquele corpo estranho que então não é tão incompatível assim quanto você imagina. Entendi. Quanto ele imagina, no caso. Então ele se adapta ali, fecha ali, engloba ali os pigmentos e tal. Então ele cria aquela infecção, ele reage como se fosse machucado. Ó, eu juro que a última pergunta, assim, que você falou, tô te complicando e tal, porque a gente sabe que tem muitas, assim, tem opiniões diversas, né? Mas é um divisor de águas dentro aí. do seu profissionalismo e tal, né? Ó, tirar a casquinha da tatuagem, isso é um problema? Realmente... É um problema, isso é um problema. Porque você deixou... O fato de você deixar criar casquinha é um problema. A tatuagem ela não pode criar casquinha, ela pode descamar. Sabe quando você toma sol e tem aquela descamação da pele, que é uma coisa bem fininha? Isso é uma descamação. Agora, a casquinha, ela cria para poder fechar ali aquele machucado. Quando tá na tatuagem ali, que dá aquela vontade de tirar, arrancar, é mito ou isso realmente atrapalha? Atrapalha. Na verdade, o fato de criar a casquinha já vai atrapalhar. Porque você precisa que a pele descame, ela vai descamar, isso é natural. Aí é uma boa cicatrização. Quando ela escama, isso é normal da pele. Que a primeira camada da pele, ela vai sair, né? A tinta fica depositada na segunda camada da pele. Então, a parte de cima, ela vai cobrir, né? A primeira camada, ela vai cobrir e ela vai perder o pigmento que estava ali, né? Vai sair. E é essa descamação, não é descascar, não são cascas, né? São uma descaminha ali, igual quando você toma sol na praia e vem aquela bem fininha e tal. Uhum. Então, por isso, descascar e arrancar a casquinha, até mesmo a descamação, que é a pele fininha, não é legal, porque você pode puxar junto o pigmento. Ela vai fazer isso, é um processo natural. Então, se você acelerar esse processo, você vai estar atrapalhando, interferindo ali o procedimento, o processo correto. Eu sei que hoje em dia, em alguns locais, tem aquelas tatuagens flash, né? Flash tattoo, que eles falam, né? Sim. E eu sinto que ali é um atendimento muito mais rápido, assim, né? Você não tem muito esse cuidado de explicar e tal. Eu já fiz uma lá, o cara terminou, tchau. E às vezes a pessoa sai com dúvidas, ou com um papelzinho ali e tal. Então essas informações eu acho que é muito importante. São importantes. Eu não sou contra os flashes tattoo, mas esse lance de você chegar no estúdio e escolher e fazer sem instrução não é o mais adequado, né? Mas acontece e você dar essas instruções é importante. Normalmente, você finalizar, que nem às vezes eu passo 4 ou 8 horas de tatu. Quando chega no final, a pessoa só quer ir embora. Então, qualquer coisa que eu falar pra ela ali, vai estar pro ouvido e vai sair pelo outro. Ela já tá, tipo assim, meu Deus, não vejo a hora. Né? Eu vou falando e ela, e depois não usei o que você falou. 8 horas? Já aconteceu. Qual foi o recorde, assim, de tempo que você já tatuou, Bi? 17 horas. 17? Seguidas? 17 horas. Não foram seguidas. Ah, tá. Mas no mesmo trabalho? Seguidas foi 13 horas. 13? Eu descansei durante 2 horas. Meu amigo, você reclama aí, ó. Imagina 13 horas. Você descansou quanto tempo? Só 2 horas. Imagina, né? Foi pra dormir, na verdade. Tirar uma soneca, né? Dormir 2 horas. Na verdade, eu nem dormi 2 horas, né? Eu cochilei. Eu peguei um trabalho, quando... Tatuador artista é tudo louco. Mas eu peguei um trabalho de evento, que é mais ou menos parecido com aquele que eu fiz na Tatuíque. Olha o TDAH, Diego, a gente mudando ele aleatório. Tudo bem, não, a galera gosta disso. Aí você pegou esse trabalho. Eu peguei esse trabalho e eu falei, vou ficar um dia inteiro e se eu pegar, a gente dorme e pega o outro dia. Só que a menina tinha faculdade. Era quinta, sexta e sábado. Eu ia pegar sexta, a gente ia dormir e no sábado eu terminava. Só que quinta-feira teve uma greve dos metrô. Nossa, então ela não foi pra faculdade na quinta e foi na sexta-feira. Então eu comecei a tatuar ela na quinta, a gente ia passar a noite de sexta e terminar no sábado. Entendeu? Começar a tatuar no sábado. E aí eu falei, eu não vou parar. Por quê? Porque eu percebi que a pele dela estava muito sensível, digamos assim. Se eu parasse, o traço bold, ele tende a machucar um pouco mais do que o fine line. Entendi. Então, se eu deixasse ia ficar uma diferença de contraste de tinta, porque você é cicatrizada de um jeito e não cicatrizada de outro. Aí eu fiquei com medo desse processo, era o meu primeiro evento, enfim. Tatuei ela tinha que ir pra sexta-feira à noite pra faculdade. Então, eu tatuei ela na quinta-feira, comecei 5 horas, porque foram 10 horas de decalque. Só de decalque foi 10 horas. Não. E mais 13 horas de tatu. Então foi mais de 3. Que desenho que era esse? Foi uma perna inteira, cara. Eu peguei assim, desde a lateral da coxa, foi descendo até o tornozelo.
E a mandala do joelho é o BO. Você colar um Por conta decalque da aqui, entendi. colocar um negócio simétrico no joelho. É uma abençoada pra fazer isso. Então, o maior tempo que você ficou foi 13 horas. 13 horas. Tatuando. Foram Nossa. 10 horas de decalque. Né? Eu comecei na sexta-feira. E ia pro sábado e acabei ficando na sexta para poder conseguir terminar antes dela ir pra faculdade. Entendi. Então esse foi o BO, né? Eu precisei que é o correr dia além lá. de tudo. E aí a gente acabou deixando para sábado também. Então eu não parei de quinta para sexta para poder parar de sexta para sábado. Nossa, entendi. Então não foi direto, mas foi direto. Bia, nossa, eu tenho uma pergunta aqui que é um pouco mais, assim, pessoal, né? No sentido de vida mesmo. Você, por toda a história aqui que você compartilhou no Pode Criar e tal, inclusive, muito obrigado mais uma vez por ter topado vir aqui. Você imaginava que naquele primeiro momento lá que o seu namorado chegou e falou, por que você não faz tatuagem? Você imaginava que ia ter todas essas experiências, assim? Como daria para descrever onde você está hoje, a experiência que você teve? Eu acho que é resiliência o tempo inteiro, né? Você ser resiliente e não desistir, porque a vontade vem o tempo inteiro. Cada fase da tatu existe, hoje em dia, esse turbilhão de coisa que tem na nossa cabeça, né? Entregando pela internet e tudo mais. Então, você ser resiliente é não desistir, né? Não desistir de maneira alguma. Embora você vá vai com medo mesmo. Tá com medo, continua. Só continua. Com medo, sem medo, continua. Seja resiliente, né? Eu acho que é isso. Porque não dá... Eu não imaginava chegar onde eu cheguei, com a ajuda de todos, é claro. Mas foi um processo, e ainda é um processo, bem árduo. Acho que para todo mundo é assim, né? Sim. Para a maioria das pessoas. Um caminho que você tem que percorrer. Né? Uhum. Não adianta você querer pular as etapas que não funcionam assim. Pô, que legal, né? Bia. Que legal. Deixa suas redes, né, pra galera que quiser achar o seu trabalho, quiser fazer uma tatuagem. O meu Instagram é Bianca Mendes Tatu. E tem o Instagram do estúdio, que é Estúdio Bianca Mendes. Mas as postagens mais engraçadas vocês vão ver no Bianca Mendes Tatu. Pô, legal, Bia. Muito obrigado, Bia, por você ter topado do Pode Criar. Eu sempre costumo dizer que o Pode Criar, a gente acredita que histórias inspiram outras pessoas, sabe? A lidar com as dificuldades dela, porque a gente se inspira, a gente, de certa forma, ressignifica nossas experiências também, quando a gente escuta uma outra história. Então, você ter vindo aqui, ter tido essa coragem, daí você falou, porque a gente se expôs, né? A gente acaba se expondo. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. E, você que tá até agora, você ficou aqui, até agora, curte o canal, compartilha com os amigos, com as amigas e não deixa de seguir a Bia nas redes. Por favor. Muito obrigado, galera. Show. Obrigada. Obrigado, Bia.